pastor, ele ama muito a igreja, não está conseguindo fazer tudo aquilo que ele queria, ele está até bravo, gente. Pensou que está bravo é o pastor Zé Roberto. Se não é assim, o vinho do lado dele segura, não vai fazer, meu Deus do céu, a gente já está fazendo estripulice já, nem saiu o resultado, sai agora em janeiro os outros exames, né, dele. O primeiro, graças a Deus, Deus fez um milagre, né, na vida dele, glórias a Deus por isso, né, Deus sustentou, Deus não abandonou, mas nós precisamos seguir alguns protocolos, né, pastor, vocês sabem o que é, funciona 380, nem 220, é 380 por hora, então, a gente está segurando um pouco ele, né, tem tomado cuidado, na verdade, por restrição médica, e por isso que ele não pode estar aqui por enquanto, tá certo? Mais um abraço dele para toda a igreja. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, vai falar assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. No versículo 2 ele diz assim: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Queriete, fronteira do Jordão. Agora quero que vocês abram comigo lá no versículo 7, vai falar assim, ó: mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Capítulo 18 agora, no versículo 1, vai dizer assim: muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Agora vai lá comigo no versículo 41. Versículo 41 vai dizer assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Feche os olhos mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra, que é viva, eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, Deus. Eu oro ao Senhor para que o Senhor que esquadrinha os mais profundos corações, o Senhor que conhece cada mente, cada realidade aqui, Deus, que o Senhor vá de encontro com cada pessoa, com cada coração, Deus, com cada vida que está aqui, aqueles que nos assistem também, Deus, pela live. O Senhor é quem conhece, por isso eu oro ao Senhor, Pai, para que nesta noite o Teu Espírito Santo flua em cada coração e faça conforme o Teu querer e a Tua vontade. Desde já, Deus, entregamos as nossas vidas, o nosso coração e a nossa mente ao Senhor, Pai. E nós declaramos que somente e apenas a Tua presença reina neste lugar sobre as nossas vidas. Assim, Deus, eu oro, te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Deus me deu um tema nesta noite, eu tenho que ser muito breve com vocês. E aquilo que Deus colocou no meu coração diz o seguinte: Deus está cuidando. Deus está cuidando. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus está cuidando. Eu acho lindo como Deus guia os nossos momentos. Nós terminamos o momento de louvor falando que Deus nunca nos deixou. Deus nunca nos deixou, porque Ele continua cuidando de mim e de você. Para Deus, eu e você continuamos sendo filhos e filhas.
Não importa quantos anos você tem, se você tem 5 anos, se você tem 40 anos ou 80 anos, você continua tendo um Pai que continua cuidando da sua vida. Nós temos um Deus que continua cuidando de nós. Igreja Batista Betel, nós temos um Deus que cuida de nós. Deus cuidou desde o começo desse ano, que foi um ano difícil, um ano complicado, um ano de muitos embates que nós enfrentamos, mas Deus cuidou de nós até aqui. Existe um Deus sobre as nossas vidas, sobre a minha e a sua vida, que continuará e sempre vai estar cuidando de mim e de você. Nós estamos passando por um momento delicado, complicado na nossa realidade. Nós estamos passando por um momento que, assim como nós vimos no texto, onde houve uma seca sobre aquele império, sobre aquele tempo, nós também estamos vivendo um tempo de seca. O que é um tempo de seca? Um tempo complicado, um tempo difícil, um tempo que muitas vezes nos angustia, e nós estamos vivendo um tempo parecido com esse. Quando eu olho para o momento em que Elias estava inserido ali, a situação da época era muito complicada, porque não havia chuva, não havia nem orvalho sobre aquele tempo. Ou seja, uma nação inteira, um povo inteiro, que dependia do cultivo, que era plantar, para colher, para se sustentar, não conseguia mais ser sucedido, porque não havia chuva, não havia água, então não tem como as coisas produzirem. Então aquele povo ali estava vivendo algo muito complicado naquele tempo, porque já estava ali se aproximando de 3 anos. Gente, imagina 3 anos sem chuva. Aqui em Presidente Prudente a gente passa uma semana, a gente vai falar misericórdia. Deus amado, cadê a chuva? É sério, rapaz, esses dias eu estava no tempo do carro, o marcador de carro estava marcando 45 graus. Falei, misericórdia. Agora imagina um povo, gente, que não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, não tinha nada, vivendo um tempo daquele. Misericórdia. Era um tempo complicado. Só que aquele tempo complicado não era apenas um fenômeno físico que se instalava sobre aquela época, sobre aquele império, não. Era uma guerra que era espiritual, sim. Por quê? Porque naquele tempo o rei de Israel, ou a nação de Israel, permitiu com que os balaíns, deuses como Baal, que era o principal daquela época, fosse instalado no meio do povo judeu. E quem era Baal? Baal ali era um deus que eles consideravam que era o deus dos raios, dos trovões, deus da chuva, deus do orvalho. Então quando Elias é levantado por Deus para dizer a Acabe, olha, não vai haver chuva, não era só fazendo uma previsão, não, mas Elias estava falando assim, olha Acabe, deixa eu te dizer uma coisa, vocês estão servindo a um Deus que vocês chamam de Deus, mas o Deus que cuidou de Israel até o dia de hoje, o Deus que cuidou desse povo até o dia de hoje, Ele é o Deus dos deuses. Se você fala que o teu Deus é o Deus da chuva, então aguente o meu Deus, Ele falou que vai ter 3 anos de seca agora. Agora imagina aquele povo vivendo naquela situação, naquele período, e fora essa guerra que estava sendo travada, aquelas pessoas que foram introduzidas no meio de Israel, que estavam profanando Israel com Deus de Baal, e quem liderava isso era a
rainha daquele tempo, esposa de Acabe, chamada Jezabel. E Jezabel ali, ela, além de declarar Baal como Deus, estava perseguindo todo um povo de Israel. Aqueles que se mantinham firmes em Deus eram perseguidos, eram exterminados, eram mortos. Agora, dentro desse aspecto, eu consigo enxergar que a guerra travada naquele momento, naqueles dias, trazia grande aflição e grande angústia para o povo de Deus, para aqueles que se mantinham firmes em Deus, para aqueles que não largavam a Deus, para aqueles que continuavam a crer no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó. Imagina aquele povo com uma filosofia sendo implantada no meio da sua nação, e eles ali não podendo adorar o seu Deus, porque eles seriam perseguidos e mortos. Olha, imagina a angústia deles. Eu vejo isso nos nossos dias, sabe? Por mais que muitas vezes nós enxergamos algumas dificuldades nas nossas vidas e nós passamos por ela, eu creio que, e vejo isso pela análise que nós fazemos, nós conversamos constantemente isso em casa, nós estamos travando uma guerra espiritual que é complicado. Só para ficar na teoria, olha quantos problemas que a igreja passou nesse ano, gente. Quantas dificuldades nós não passamos este ano. Dificuldades financeiras, meu Deus do céu, quantas que nós não travamos. Não só isso, pessoas, vidas que muitas vezes se desanimaram, que muitas vezes pararam. São situações que nós enfrentamos, e por que eu digo isso? Porque isso também cai sobre a nossa realidade. Nós enfrentamos isso, nós vivemos isso todos os dias. Sabe, esse também era o panorama de Elias daquele tempo. Não era fácil, era complicado, era difícil. Só que naquele tempo, Deus levanta Elias. Deus levanta Elias. E o que eu acho interessante é que quando a Bíblia começa a citar sobre Elias, nós começamos a ler no versículo 17, ela fala assim: olha, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade. Não tem mais nada sobre a história de Elias. Elias, ele foi um profeta levantado por Deus, que se a gente fosse analisar de maneira teológica, mais sistemática, a gente meio que se frustra, porque a gente não consegue enxergar nem o passado de Elias. A gente não consegue enxergar quem foram os seus antepassados, se foram profetas ou não, se ele veio de uma família real ou não, se ele veio, quem eram seus pais, quem era sua mãe, como foi a sua história, como que foi o seu passado. Nós não conseguimos analisar isso. Só que quando eu olho para a Bíblia, eu creio na soberania de Deus. Sabe, porque quando eu vejo Elias sendo implantado naquele tempo, levantado por Deus naquele tempo, eu começo a enxergar que Deus não olha para o passado, mas Deus olha para o nosso presente. Deus não levanta Elias pelo seu passado, pelos seus antecedentes. Deus não levanta Elias, aquele profeta, por méritos passados, por aquilo que ele fazia no passado. Não! Elias é levantado por Deus. Elias é usado por Deus naquele tempo, naquela forma, porque Deus tinha somente e apenas um propósito para Elias. E o propósito de Deus era para que através de Elias o cuidado de Deus alcançasse toda uma nação. Nós não vemos o passado de Elias. O único relato é que ele veio de Gileade, uma área com poucos moradores. Sabe, a tradição conta que ali havia uma cidade chamada de Isbé, por isso ele era chamado Elias, o presbítero.
Mas esse profeta que não tem passado é o mesmo profeta que é levado aos céus sem ver a morte. Sabe, esse profeta que não tem passado é o mesmo que aparece na transfiguração com Jesus lá na frente. Esse profeta que não tem passado é o profeta que marcou a história, que marcou a geração dele, e não só a geração dele. Quando ele foi levado aos céus, ele aparece lá na frente depois e marca toda uma história, não só o momento que ele viveu, mas toda uma história. E o que eu quero te dizer, Deus quer levantar você, Elias, nessa noite. Deus te chama, você. Deus não quer olhar o teu passado, Deus não quer olhar os seus erros, Deus não quer olhar aquilo que você fez ontem. Deus não está olhando se você tem um antepassado bonito, se você veio de família de pastores, de pregadores, de cantores, de ministros. Ei, Deus não está olhando para isso. Deus quer levantar você para o tempo que nós estamos vivendo, como uma voz profética, com uma palavra profética para uma nação, para um povo que precisa estudar que ainda existe um Deus, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, aquele que continua cuidando de tudo e de todos. Glória a Deus. Deus quer levantar você. Tem Elias nessa noite aqui. Pessoas que querem ser usadas por Deus nessa geração. Ei, meu amado, ei, minha amada, Deus quer levantar você. Deus te chama de Elias hoje. Eu não sei como que você chegou até aqui, eu não sei de onde você veio, mas isso pouco me importa. O que me importa é o agora, é daqui para frente. Deus quer te levantar, não com os teus erros do passado, com os teus tombos do passado, mas Deus quer te levantar a partir de hoje, para trazer esperança para o povo que tanto merece. Esse Elias, ele entende que existia um Deus que cuidava do povo. Existia um Deus que se importava com aquele povo ainda. E aquele Elias, ele fala: Senhor, eu vou cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. E a grande questão é que a nossa história começa verdadeiramente quando Jesus entra nela. A nossa história começa verdadeiramente quando Jesus faz uma mudança nela. Quando eu olho para o texto, eu vejo que Deus começou a usar Elias. E a partir do momento que Deus começou a usar Elias, é que a sua história foi registrada na Bíblia. Ei, meu querido, ei, minha querida, talvez você que veio aqui hoje, ou você que está na live, a sua vida começa verdadeiramente quando você aceita Jesus, quando você tem um encontro com Jesus, quando você deixa ser guiado por esse Jesus, por esse Deus. Então você precisa tomar uma atitude nesta noite. Você precisa entender que somente com Jesus, somente em Jesus, a sua vida tem sentido, a sua vida vale a pena, a sua vida tem um propósito. Somente quando Jesus entra nas nossas vidas, somente quando Jesus entra na sua vida e faz uma mudança e te transforma, aí sim é que você começa a desfrutar de uma verdadeira vida, de uma vida abundante, da vida que a Bíblia nos promete, que é uma vida em abundância. Então deixa Jesus entrar no teu coração, na tua vida, na tua história. Não sei como que você viveu até hoje, mas importa que Jesus entre para que você realmente viva a vida que Ele te prometeu. Deus quer usar você para fazer a diferença na vida de outras pessoas também. Mas essa era a realidade daquele povo, era a realidade daquela nação, sabe? O povo estava padecendo nas mãos daquele rei, daquele governo da época. Quando Deus decide trazer a seca,
não foi apenas para punir um povo ou para combater o Deus Baal, não, mas também foi um sinal para aqueles que ainda mantinham a sua fé em Deus, de que Deus ainda estava cuidando. Porque enquanto eles olhavam aquele povo, eles se prostituindo perante Baal, eles adorando Baal, e a seca continuava, e não caía chuva, e não descia orvalho, eles lembravam: existe um Deus que está cuidando de nós, existe um Deus que não está fazendo eles prosperarem, existe um Deus que continua batalhando pelas nossas vidas, existe um Deus que é por nós. Então ninguém poderá ser contra as nossas vidas. Não será governo, não será reis, não será império, não será filosofias, mas um Deus que continua vivo. Esse é o Deus que continuará cuidando do seu povo. Nos momentos difíceis que nós estamos passando, aquilo que eu vejo no texto é impressionante. Por mais que seja difícil, por mais que seja dolorido, por mais que seja muitas vezes angustiante, nós estamos de pé. Nós, o povo de Deus, continua de pé. Não foi governo, não foram filosofias, não foram homens, ninguém conseguiu nos deter, porque existe um Deus que está cuidando de nós. Ei, meu querido, eu não sei como que vai ser daqui para frente, a gente já passou por tantas situações, por tantas lutas, mas a minha certeza é de que existe um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que cuida de nós. Aquele povo entendia que por mais difícil que estava aquele tempo, estava difícil, pessoas estavam morrendo, pessoas estavam sendo perseguidas, aquele império estava totalmente deturpado, mas ainda existia um Deus que estava cuidando deles. E quando eu olho para esse texto, olha, eu consigo entender que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Sabe, Deus está vendo aquilo que você está passando, Deus está vendo aquilo que eu estou passando, ao que a igreja está passando. Deus vê no seu íntimo aquilo que você está enfrentando. Ei, Deus está vendo o que você enfrenta, mas eu quero te dizer que Deus também está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus vê o que você está passando, mas Ele não só vê, mas Ele está cuidando também. Deus está cuidando de nós. E algo que Deus colocou no meu coração, no primeiro tópico nesta noite, eu falei que eu quero ser breve com vocês. Em tempos difíceis, surgem oportunidades de Deus agir em nós. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: nos tempos difíceis, existe a oportunidade de Deus agir em você. Deus vai cuidar de você. Quando eu olho para Elias, logo no versículo 3, a palavra de Deus vai falar assim: olha, retira-te daqui, esconda-te junto a um ribeiro, Elias. Elias, nesse tempo difícil, eu vou te levar para um lugar, Elias, onde eu vou esconder você. Elias, eu estou te levando diante dessa situação para um lugar onde eu vou primeiro tratar com você,
situação, começa a cuidar primeiro do profeta, primeiro de Elias. Deus direciona Elias para o esconderijo. Deus estava levando o profeta para um tempo sozinho, um encontro com Deus, um riacho. Elias, ele desce para aquele riacho ali, e é interessante porque naquele tempo de seca, Deus começou a dar a provisão para Elias naquele esconderijo. Havia um riacho onde ele poderia tomar água, e algo sobrenatural, Deus enviou corvos para trazer o alimento para Elias todos os dias. Dentro daquela situação que aquele império estava vivendo, Deus olha para Elias e fala assim: Elias, eu vou cuidar de você. Elias, você que não tem um passado, eu vou me apresentar a você como Deus provedor, Elias. Eu vou te ensinar o que é ter um tempo comigo, Elias. Eu vou me apresentar a você. Aquilo que eu vou fazer daqui para frente depende de você entender quem eu sou, aquilo que eu posso fazer, Elias. Por isso, Elias, fique um tempo aqui, Elias, porque eu vou te mandar todos os dias uma provisão como você não imagina. Agora pensa comigo, Elias, naquela situação, naquele riacho, ele dormia pensando: será que amanhã o corvo vem? Será que amanhã ele não vai comer não? Nessa fome que ele está passando, não tem alimento para ninguém, será que ele não vai comer nem um pedaço? Ixi, eu vou passar fome amanhã. Você imagina comigo, gente? Porque isso é normal do ser humano. A gente recebe uma provisão de Deus no dia, no outro dia a gente está duvidando se realmente vai chegar. Por quê? Porque é angustiante. É angustiante isso. Mas Elias, quando ele vai para lá, é a oportunidade que Deus estava preparando para Elias para trabalhar com Elias. Em tempos de seca, em tempos difíceis, entenda uma coisa: Deus age primeiro em nós. Nós precisamos ser trabalhados por Deus. Nós precisamos ser trabalhados por Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer ali, Salmos 91, quem conhece? Aquele que habita. Eita, que igreja batista é diferente, né? Conhece. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi: Ele é o meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza. Elias estava no esconderijo do Altíssimo. Agora imagine Elias ali, ele olhando, ele refletindo com Deus, fala: Senhor, eu estou no teu esconderijo, Pai. Eu estou aqui, então não vai ser aflição que vai me tomar, não vai ser angústia que vai me tomar, não, Deus. Mas o Senhor está comigo, eu estou no teu esconderijo. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele dirá o quê? O Senhor é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, o Deus em quem confio. Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. Eu não temo o espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que se propaga pela escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor, meu Deus, está comigo. Ele dará ordens aos seus anjos para que me tomem pela mão direita e não me deixem tropeçar em pedra alguma. Lá no finalzinho, ele vai dizer o quê? Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Assim diz Deus, o nosso Senhor. Deus muitas vezes quer nos levar para o esconderijo, em tempos de angústias, em tempos difíceis, em tempos complicados. Deus nos leva no esconderijo. Onde é esse esconderijo? Esse esconderijo é o nosso tempo que nós temos com Deus.
É o nosso tempo de oração, o nosso tempo de súplica, o nosso tempo com Jesus, com o Espírito Santo, nosso relacionamento que a gente tem com Ele. Meu querido, minha querida, só é possível nós permanecermos em pé nesse tempo difícil, nesse tempo complicado, se nós de fato estivermos alicerçados em Deus, se nós permanecermos firmes em Deus, e quando nós estivermos em Deus, suplicando a Deus, estamos no esconderijo de Deus, Deus continuará a nos suprir, a nos proteger, a nos guardar e a nos livrar. Deus está te chamando, Deus está me chamando, Deus chama a nós para que nós voltemos ao nosso esconderijo. Deus nos está pedindo para que nós tenhamos novamente o vigor de orar, de clamar, de buscar a esse Deus. Ei, esse Deus está te chamando hoje, Elias, para você voltar ao esconderijo dele. Talvez faz tempo que você não vai para o esconderijo, talvez faça muito tempo que você não jejua mais, faz tempo que você não tem um momento com Deus. Deus está te chamando hoje, Elias, para ter um momento com Ele novamente. Deus quer te revigorar, Deus quer te fortalecer, Deus quer te proporcionar experiências com Ele, para depois você sair do esconderijo, para depois você sair para fora, para depois você batalhar lá fora, para depois você alcançar aquilo que Ele tem preparado para você. Não adianta a gente querer sair de qualquer maneira, se nós não estivermos em Deus. Todo dia, quando eu sair de casa, Deus me guarde, Deus me proteja, Deus me livre. Voltando, Deus me guarde, Deus me proteja, Deus me livre. Deus esteja comigo, Senhor, eu estou aqui. Me guarda, dê direção, dê sabedoria, dê graça. Nós precisamos adquirir esses hábitos. Nós precisamos adquirir esses hábitos para que a gente seja guardado por Deus nesses tempos difíceis. Deus quer cuidar de você, mas para isso você precisa estar debaixo das suas asas, você precisa estar no seu esconderijo. Tenha o seu momento com Deus. Aqueles que permanecem firmes em Deus não podem ser angustiados, porque a palavra de Deus fala que na sua angústia eu estarei com Ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Meu querido e minha querida, aquilo que Deus te deu para fazer, faça. Aquilo que Deus te chamou para fazer, faça. Se Deus te chamou para pregar, se Deus te chamou para cantar, se Deus te chamou para aconselhar, se Deus te chamou para estar na porta, eu não sei, mas enquanto você faz, você está cumprindo o chamado dele, você está tendo um relacionamento com ele, você está unido àquilo que ele tem. Enquanto você estiver unido naquilo que Deus tem para você, você passará por tempos de seca, de angústias, de preocupações, sim, mas Deus continuará cuidando de você. Nós precisamos entender isso, que nós temos que ter nosso tempo com Deus, e as experiências com Deus aumentam a nossa fé, e é pela fé que o crente caminha. Que Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1 vai falar o quê? Como que é? Não. A fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e se espera. É pela fé que nós precisamos caminhar. Nós caminhamos pela fé e não por aquilo que nós vemos. Nós caminhamos pelo que cremos, não por aquilo que nós enxergamos. Nós enxergamos, a nossa visão é limitada, mas aquilo que Deus tem para nós lá na frente é ilimitada. A visão de Deus é ilimitada, por isso nós precisamos caminhar pela fé diante daquilo que Deus tem para mim e para você. Nós precisamos ter esse momento com Deus. Deus quer falar no teu coração de novo. Deus quer fazer arder sobre o teu coração, sobre a tua vida, uma chama, um arder pelo Espírito Santo, um momento com o Espírito Santo. Ei, faz quanto tempo que você não tem isso? Deus quer trazer isso novamente sobre a tua vida, porque Deus quer te levantar neste tempo
experiências com Deus. Eu falei, Deus, me dá experiência, Deus. Deus, quero experiência, Deus. Deus, me permita viver experiência. E nessa semana que se passou, tem uma vizinha abençoada do lado de casa, mas é abençoada mesmo, gente. Uma vizinha que cuida de nós, pelo amor de Deus. Cuida da casa, cuida da frente. Quando a gente chega, tá tudo bem, tudo certo, ó, chegou a encomenda aqui, tá? Alguém que cuida da gente mesmo. A gente vê a cuidar de Deus até com os nossos vizinhos, né? Glória a Deus por isso. E eu estava pedindo uma experiência de Deus e eu tinha comprado uma garrafa térmica pela internet, e quando a garrafa chegou, eu não estava em casa, ela recebeu para mim. E daí eu cheguei lá, falei, eu chamo a Clarice, oi Clarice, tudo bem? Como vão as coisas e tal? Ah, tudo bem, meu filho, eu só estou com uma dor no joelho aqui, não consigo andar. Ele disse, nossa, sério? Não acredita? Meu Deus do céu, é verdade, não estou conseguindo andar nada. Posso orar por você? Estou precisando de oração e tal. Então, amém, então, dona Clarice. Orei por ela, né? Ali, tudo. E fui embora, normal, tranquilo. Não vi mais ela, não comentei mais com ela nada. Meus pais chegaram em casa e tal, e a gente foi se ver no outro dia. Meus pais, nossa, na correria, a gente ia para lá e para cá, um vai para cima, outro vai para baixo. Meu Deus do céu, a gente mora na mesma casa, mas se vê 2 vezes por dia, às vezes uma vez só, mas a gente está lá, firme e forte. E meus pais chegaram em casa, minha mãe chegou em casa e falou, a dona Clarice, a gente encontrou a dona Clarice e tal, né? Falei, mãe, filho, você não acredita. Ela falou para mim que quando você orou por ela, depois a dor sumiu do joelho. A dor sumiu do joelho. Ela falou, olha, estou até balançando o joelho aqui, dá para correr para um lado, para o outro aqui. E ela estava com uma dor, gente. Mas eu falei, Deus, obrigado, Pai. Porque o Senhor continua ali, o Senhor cuida até dos meus vizinhos, Deus. O Senhor cuida dos meus vizinhos, Deus, eu quero fazer a diferença. O que eu quero dizer para você é que enquanto nós estamos no esconderijo do Altíssimo, Deus também nos usa para cuidar das pessoas que estão do nosso lado. Deus está te chamando, meu querido, Deus está te chamando, minha querida, para você ser um Elias que está no esconderijo, mas quando se levanta também, Deus vai cuidar das pessoas que estão ao seu redor, do seu lado, através da sua vida. Quem quer ser um Elias assim? Quem vai ter um momento com Deus? Quem vai ter oração com Deus, jejum com Deus? Quem vai aprofundar em Deus? Eu estou te falando isso porque Deus conta com a sua vida, meu querido. Deus ainda continua contando com você. Deus continua contando com você. A segunda coisa que eu tenho para nós nessa noite é: em tempos de seca, não tenha pressa. Deus tem tempo para todas as coisas. Não toma decisão precipitada, não. É um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Gente, quando eu olho para o texto, Elias ali, ele esperou uma segunda ordem de Deus para sair do esconderijo onde ele estava. Deus falou assim: Elias, vai para o esconderijo, esconda-te. Depois, logo em seguida, um pouco mais para frente, ele vai falar assim, olha, no versículo 8, então veio ali a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai até Sarepta. Gente, a gente precisa entender que quando Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando de nós. Existe um tempo para todas as coisas. Elias só deu um próximo passo quando ele ouviu a voz de Deus novamente. Agora, muitas vezes a gente é ansioso. Pensa, um povo ansioso é a gente. Rapaz, depois que surgiu o tal do iFood, tal do Mercado Livre como entrega full, meu Deus do céu. Gente, não dá. Você pode pedir qualquer. Eu penso 10 vezes, eu vou lá pro centro, eu peço pelo celular, gente. Meu Deus, é fácil, é rápido. Mas isso está dentro de nós já. Não tem como. O celular é rápido, você quer ver uma notícia? Antes tinha que esperar um jornal do outro dia. Não, eu falo como se eu ouvisse essa tempo, né, gente? Eu escutava falar que era assim, entendeu? Por isso que eu estou falando. Se eu estiver mentindo, vocês me corrijam, mas se você quiser saber a notícia, você tem que esperar o jornal do outro dia.
para você ver o que estava acontecendo. Sabe, mas hoje em dia não, hoje em dia você vê pelo celular, você liga a televisão, você assiste, então está tudo muito fácil, tudo muito rápido. E muitas vezes nós queremos aplicar isso para as nossas vidas também, para a nossa história. Sabe, Deus cuida de nós, mas Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Deus cuida de nós, sim. Só que a gente precisa também aprender a esperar em Deus. Porque muitas vezes a gente coloca a roça na frente dos bois, a gente atropela tudo. É ou não é? Muitas vezes a gente vê que Deus está trabalhando, mas devagarzinho. Aí a gente quer falar um monte, quer falar rápido, quer falar bem. Não, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ir para lá, tem que vir para cá. A gente sai atropelando tudo, gente. Eu falo isso porque de vez em quando eu sou assim, estou meio ansioso. Quando pego algumas coisas, às vezes correr com as coisas, eu meu, calma, devagarzinho, a gente chega lá. Porque a gente tem que entender isso. Deus cuida de nós, cuida, sim, mas a gente precisa aprender a esperar em Deus. Porque senão a nossa ansiedade vai fazer com que a gente tome decisões precipitadas. Decisões precipitadas. Elias aqui esperou em Deus, mas eu fico imaginando, eu não gosto de trabalhar com o pé de si, né, porque o pé de si a gente planta, mas não nasce, mas eu fico imaginando se Elias talvez tivesse saído sem a permissão de Deus, talvez ele seria capturado, talvez ele seria preso, talvez ele seria morto. Mas Elias esperou em Deus. Nós precisamos entender isso, e nós precisamos esperar para dar um próximo passo quando Deus falar. Muitas vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, da nossa forma, com a nossa rapidez, e o que acontece? A gente quebra a cara, a gente quebra bem feio ainda. Depois a gente fala, depois que a gente vê, né, lá na frente, a gente olha para trás e fala, oh meu Deus, se eu tivesse tido um pouco mais de paciência, se eu tivesse tido um pouco mais de calma, eu talvez não precisaria ter falado aquilo que eu falei para o meu chefe, para o patrão, para o meu colega, para minha esposa, para o meu esposo, para o meu filho. Olha o que aconteceu agora, oh Deus, ajuda. Sabe, a gente precisa entender algumas coisas. Por quê? Porque todo mundo é diferente de todo mundo. Deus criou um Adriel só, não foi dois. Deus criou uma Marcinha só, não foram duas. Deus criou um Uga só, não foi dois Uga. Já pensou? Hoje duas de... Coitado, mas tinha que ser... Olha só, meu Deus do céu. Mas são coisas que Deus criou e cada um é de um jeito. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente deposita nas pessoas tanta confiança de que elas vão fazer do nosso jeito, da nossa forma, da nossa rapidez, da nossa maneira, e gente, não funcionam assim as coisas. Não tem como. Imagina, Marlene, imagina só duas, Marlene. Ai, glória a Deus, aí, ó. Mas imagina só, Deus não fez dois de nós, Deus fez um só. E muitas vezes a gente precisa entender que para a gente cumprir aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos esperar um pouco. Eu falo isso porque muitas vezes, dentro das nossas realidades, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja no nosso ministério, muitas vezes a gente espera do outro, a gente quer cobrar do outro, a gente quer fazer do outro. E a gente muitas vezes troca o pé pelas mãos. A gente atropela tudo, desanda todo o negócio. Aí depois vai lá a gente com cara de choro, o travesseiro, pedir para Deus misericórdia. Mas graças a Deus Deus é misericordioso e faz de novo, né? Revira as coisas, desvia, coloca o que está do avesso de novo certinho e segue a vida. Só que tem coisas que a gente consegue evitar, para evitar angústia, para evitar frustração, para evitar muitos embates. É ou não é? É assim, gente. Nós precisamos entender isso. Muitas vezes a gente é ansioso com algumas coisas, e a ansiedade, além de muitas vezes nos frustrar porque a gente espera do outro, também causa em nós questões físicas. Na minha
consultar o Murilo, Murilo não é médico, mas é fisioterapeuta, ele sempre me conta, André, vai ver isso daí, André, vai ver se eu tenho artite. Olha, André, ele me chama de André, por isso que eu estou falando assim, tá? Vai ver isso, vai ver aquilo. Olha, André, é emocional isso daí, cara, é ansiedade, vou fazer o quê, cara? Tá vendo? Deus cuida de mim através da vida do mundo, glória a Deus, mano. Obrigado pela sua vida. Mas é que são situações que muitas vezes a gente não lança sobre o Senhor a nossa ansiedade, isso faz mal para nós mesmos, isso faz mal para o nosso físico, faz mal para o nosso coração, faz mal para nós mesmos. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e falar assim, lá em Mateus, lançai sobre ele a vossa, porque ele tem cuidado de nós. Gente, é tão simples, mas tão difícil. É muito difícil a gente abrir mão do nosso domínio e colocar diante de Deus. É difícil, mas é aquilo que vai te ajudar, é aquilo que vai te sustentar. Quando a gente lança diante de Deus as nossas ansiedades, a ansiedade do nosso futuro, quando a gente lança diante de Deus a nossa expectativa sobre o nosso trabalho, sobre o nosso relacionamento, sobre o nosso ministério, quando a gente lança sobre o Senhor a expectativa daquilo que vai vir, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, Deus cuida para nós, Deus cuida de nós. Então lance sobre Ele aquilo que te aflige, aquilo que te angustia, aquilo que está no teu coração, te trazendo dor, angústia, medo. Coloque sobre o Senhor. Deus chamou nesta noite aqui para falar que Ele continua cuidando do seu sonho, do seu projeto, daquilo que você colocou um dia diante dele. Ele não esqueceu, mas existe um tempo para todas as coisas, por isso quieto, facho. Quieta, gente, calma. Deus continua cuidando de você. Olha para a pessoa linda, maravilhosa, que está do seu lado e fala assim: lança sobre o Senhor nessa noite a sua angústia, porque Ele tem cuidado de você. Mateus 6, 26 diz: observem as aves dos céus, não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Esse mesmo Pai está cuidando de você. Deus cuida de você. Eu preciso correr e eu quero só citar nosso terceiro ponto. Em meio a tempos difíceis, Deus continua cuidando da nossa família. Quando eu olho nesse entretempo que nós lemos aqui, existe uma história sobre a família da viúva de Sarepta. Aquela viúva só tinha um filho e eles estavam prestes a fazer a sua última alimentação. A sua última alimentação, só restava mais um punhado ali, e depois disso eles esperariam a morte. Mas o que eu acho interessante é que quando Deus Ele levanta Elias, Ele trabalha primeiro em Elias. Elias, eu sou o Deus da provisão. Elias, eu que cuido. Elias, agora você me conhece. Elias, você não saiu, não se precipitou pela ansiedade, você não quis encurtar caminho, você não quis cortar atalho, você não colocou os pés nas mãos, as mãos pelos pés. Elias, agora eu vou te levantar, porque existem famílias que precisam de mim. E a história vai nos dizer ali que Elias passa naquela família e Deus provê para aquela família novamente a provisão que lhes estava faltando. Elias passa ali e Deus cuida daquela família. Deus provê para eles novamente um alimento, que a promessa de Deus feita a eles era que não faltaria alimento enquanto a chuva não caísse novamente sobre a terra.
Deus está falando assim: olha, não vai faltar provisão para essa família, enquanto a minha palavra não terminar de se cumprir. Nesse tempo difícil, a nossa família vai permanecer de pé. Nesse tempo de angústia, a sua família vai permanecer de pé. Ei, entenda algo: Deus cuida de você sim, mas Deus também está cuidando da sua família. Deus, quando levanta Elias, depois de primeiro tratar com Elias, a segunda situação que Ele vai tratar é uma família. Ei, Deus se importa com a sua família sim. A palavra de Deus está falando o quê? Olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ei, eu não sei se você veio aqui sozinho ou sozinha, não sei se tem algum ente querido teu, algum familiar teu que talvez não esteja nos caminhos do Senhor como você, mas entenda algo: Deus continua cuidando deles também. A sua família é tão importante para Deus quanto você é importante para Deus. A tua família tem tanta importância para Deus, assim como você também tem importância para Deus. Se Deus sustentou você até aqui, Deus também vai sustentar a tua família, os teus filhos, a tua esposa, os teus parentes. Deus vai cuidar deles também. Deus vai cuidar da tua família. Deus vai cuidar de vocês, da tua casa. Esse Deus, quando restaura Elias, Ele vai restaurar uma família. Então, se Deus restaura uma família em tempos de crise, naquela época, esse é o mesmo Deus que eu sirvo, que nós servimos hoje. O Deus de Abraão, de Isaac e também de Jacó. O mesmo Deus de Elias é o nosso Deus. O Deus que se importa com a família, então Ele também se importa com a minha e com a sua família. Aquilo que você tem na tua família não está oculto diante de Deus. Deus vê e Deus cuida da sua família também. Por isso eu vim aqui para te dizer: não desista do teu filho, não desista da tua filha. Você que nos assiste pela live, não desista do teu parente, não desista do teu esposo, da tua esposa. Não desista, porque Deus ainda continua cuidando. Por mais que você não veja, Deus está cuidando. Por mais que os teus olhos não alcancem eles, Deus tem os olhos que tudo vê, que tudo sabe, e Deus tem todo o poder de guardar, proteger, livrar, sustentar, renovar, transformar e direcionar novamente. Por isso, mantenha a sua esperança que o mesmo Deus que restaurou a família daquela viúva também pode restaurar a sua família. O nosso Deus não muda. O nosso Deus não muda. Ainda existe uma esperança, porque o nosso Deus está vivo, e Ele vivo está, e Ele vai alcançar a tua família. E eu quero te dizer também, meu amigo, aquela família ali, depois de ser provida por Deus, o filho daquela viúva morre. Elias volta lá e ressuscita aquele filho, aquela família volta a ter vida novamente. O que eu quero dizer para você é: Deus vai dar a provisão para vocês todos os dias. Eu não sei se está difícil a situação de vocês, não sei como que você veio aqui hoje, mas nós passamos por situações complicadas, delicadas também, pelo momento que nós vivemos. Mas entenda algo: o Deus que cuida é o Deus que provê, o Deus que cuida é o Deus que sustenta, o Deus que cuida é o Deus que abre as portas, o Deus que cuida é o Deus que guarda. Ei, o Deus que cuida é o Deus que vivo está e vai acompanhar vocês todos os dias da sua vida. Não vai faltar sustento de Deus sobre a sua família, sobre vocês. Não vai faltar direção de Deus, renovo de Deus, sustento de Deus, provisão de Deus todos os dias das nossas vidas, até que Ele venha. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a nossa casa terá a provisão de Deus, porque é Deus quem está cuidando.
Deus está cuidando desta igreja. Deus está cuidando das famílias desta igreja. Se você está aqui hoje, Deus está cuidando de vocês. Deus não se esquece. Deus não se esquece de ninguém. É impossível Deus se esquecer de alguém. Então, essa aflição que muitas vezes toma conta do teu coração, lança sobre o Senhor, porque o Deus que nós servimos, Ele é vivo, real, verdadeiro, Ele tem cuidado de todo mundo da tua casa. Feche teus olhos comigo. Eu quero que você estenda as suas mãos para frente. E agora nós vamos ter um momento diferente. Eu quero que você seja profeta comigo nesta noite. Você seja um Elias de Deus nesta noite. Porque eu quero que você profetize sobre a tua casa nesta noite. Quero que você profetize sobre a tua casa nesta noite. Não, mas não quero que você coloque um monte de receber, não. Quero que você coloque um monte de profetizamento, de profeta, para frente. Se tiver alguém na tua casa do teu lado, estende tua mão sobre ele aí. Se tua família estiver sobre ele, estende tua mão sobre ele aí. Deus, a tua igreja está aqui, Pai. Existem famílias que estão precisando do Senhor, Pai. Deus, o Senhor que cuidou até aqui, Pai, dessa igreja e dessa família, Deus. Deus, o Senhor também vai cuidar, Deus, de cada vida, Pai, desta família, Deus. Deus, nada foge do teu controle, Pai. Deus, nada foge, Deus, do teu cuidado. Deus, nada foge, Deus, da tua visão. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, por isso eu oro agora, Pai. Pai, para que haja provisão do Senhor, Pai, sobre cada mulher, sobre cada homem, sobre cada filho, sobre cada filha, aqui nesta noite, Deus. Pai, essas famílias, Deus, o profeta do Senhor nesta noite, Pai, estão declarando sobre a sua casa,